Fala, Diadema, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Silva, aqui no Diadecast, o podcast da cidade de Diadema, trazendo várias novidades aqui da nossa cidade e hoje trazendo uma pessoa bem conhecida aqui da nossa cidade, que faz muitos trabalhos na área da cultura, que eu acho que é importante isso para o nosso dia a dia também. E vamos falar bastante coisa aqui para vocês, trazer os movimentos que estão acontecendo na cidade, né, os movimentos culturais que acontecem aqui, que poucos são divulgados, mas hoje a gente aqui no Dia de Cast vai levar todas essas informações para você. Agradecer a você que está aí nos assistindo, não deixe de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, também compartilhar aí com seus vizinhos, amigos e familiares, para que o nosso programa possa aí estar sendo divulgado em toda a nossa cidade, levando o melhor conteúdo para vocês. Hoje vamos trazer aqui ele que é um grande amigo, já o conheço aí há muitos anos, não vou falar o tanto de anos, senão eu vou entregar a minha idade, vou entregar a dele. Sim. Apesar que eu acho que ele tá pintando a barba, que vocês vão ver aí, que desde quando eu conheço ele, ele tem essa barba pretinha. E a minha já ficou branca e a dele tá preta, né? Então, vou trazer aqui para vocês o meu amigo, parceiro, um mestre aí na área da cultura, que vai falar bastante aqui junto com a gente. Pichote Mushi. É Mushi que fala ou Mushi? Mush, a pronúncia fica até mais bonita. Fica bonito, né? Fica bonito. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra poder contar com você aqui no nosso programa. Obrigado, Reginaldo. É uma honra estar aqui também. Salve Diadema, salve meu povo. Muito feliz de estar aqui, batendo um papo aí. Esse podcast que é muito importante para a nossa cidade, para propagar as vozes, né? Potencializar aí tudo que a gente tem de bom aqui. Tamo aí, vamos trocar ideia. Show de bola, meu Bora. querido. E tem bastante coisa para contar, né? Acho que a gente tem um pouco de história aí Tem, né? para trocar. Quanto tempo já em Diadema, Pichote? Você é nascido aqui? Na verdade, eu nasci em São Bernardo, né? A gente tem do muito essa lado. coisa, né? Tropica e cai de aqui. tropicar. Mas fui criado em Diadema, né? Desde pequeno ali, morando ali no Portinari. Sim. E depois tive um tempo aqui na CUPC, que minha mãe mudou pra lá, nós mudamos pra lá pra minha mãe cuidar da minha avó que morava aqui na CUPC, mas bem pertinho É mesmo. do lado. E depois que minha avó faleceu, a gente retornou pra Diadema e eu comecei a morar ali no Casa Grande ali. Ah, legal. É. Mas aproveitando até essa deixa aí, conta um pouquinho pra gente aí sobre a sua origem, como que iniciou essa sua vida artística, né? Onde que veio esse dom, né? Porque isso pra mim é um dom, Uhum. né? Porque se mandar eu fazer um desenho, o máximo é uma casinha com uma árvore e uma florzinha do lado, né? E uma lua. Mas fez de noite, ó. Fez de noite. Mas, cara, esse é o desenho mais potente que existe e eu vou te falar mais pra frente o porquê. A arte chegou na minha vida através desse movimento mesmo, né? Nessas mudanças que nós tivemos. Quando a gente saiu do Portinari pra ir morar aqui na CUPC, eu tinha um tio que ele tinha um quarto que era praticamente um ateliê, né? Meu tio Edu. E tinha Perdão. Pode voltar? Pode, E a gente indo morar aqui na CUPC, fica à vontade. eu tinha um tio, né, já falecido, que ele era um artista. Então no quarto dele, assim, ele tinha um quarto bem grande com muitas coisas que ele mesmo fazia, né? E aquilo já para mim já era um universo criativo que já me chamava a atenção. Mas o desenho era para mim uma brincadeira de infância, de ver meu irmão mais velho desenhar. Eu comecei a desenhar também. A gente tinha muitas coisas de desenhar os caminhões, né? Eu sou de uma família de caminhoneiro por parte da minha mãe. Eles são migrantes, né? Alguns. É uma família que se movimentava muito, né? Então tem um tio que é do Mato Grosso, outro nasceu no Paraná, tem um primo que nasceu no Paraguai. Era uma família que ia onde tinha trabalho, né? Sim, Até sim. se estabelecer em São Paulo. Então, minha família é inteira de caminhoneiro, assim, dos meus tios. A nossa legal. geração mais jovem foi indo para outras áreas, mas ainda tem primos meus, meu irmão, que é caminhoneiro também. Mas a gente brincava de desenhar os caminhões. Eu vendo meu irmão fazer isso, eu fazia também. Só que em determinado dia aqui na CUPC, eu tava indo na feira com a minha mãe e aí eu vi uns caras fazendo o que a gente chama de grapicho, que são essas letras de pichação,
só que com contorno, com mais cor, Mais bem feitinha, mais né? bem feito, né? Durante o dia eles estavam fazendo, numa parede de um muro, de um terreno baldio. E aí aquilo me chamou a atenção, cara. E aí eu fiquei ali vendo. Eu lembro bem porque é bem fresca essa memória na minha cabeça, apesar de eu ser um cara com uma memória bem falha, porque era ano de Copa, era 94 isso. Então tinha muita coisa acontecendo assim que ficou muito marcado. E aí eu sentei, minha mãe deixou eu ficar ali, eu sentei ali no ponto de ônibus e fiquei vendo os caras fazendo isso. Era um grupo chamado Bando da Mão. E aí eu fiquei vendo eles pintarem aquele grapicho que vem de grafite com pichação. Então é Uhum. uma letra de pichação com contorno, com mais trabalho. Enfim, ali eu bati um papo com eles e eles me deram algumas dicas de como começar a fazer alguma coisa na parede, na rua. E aí, de fato, eu comecei pela via da pichação, né? Porque por falta de instrução também, assim, então não tinha um curso de desenho. A arte não era uma coisa de família. Apesar de eu ter esse tio que já brilhou, né, para mim nesse cenário, minha família, como eu falei, era uma família de caminhoneiros, né? Então não era Uhum. uma cultura de arte que a gente tinha. E aí, é, nesse movimento de voltar para Diadema, eu comecei de conhecer esses caras, eu comecei a observar mais a rua e quando eu cheguei em Diadema, aí sim eu encontrei um cenário artístico mais é, próximo de mim. Então a gente voltou para cá e começamos a morar ali no Casagrande. E ali no Casagrande já estava iniciando uma cena da cultura hip hop, principalmente através de dois b-boys da época, que era o Graxa e o falecido Beppe. É, E aí eu conheci esses caras e eles me inseriram, de certa forma, no breaking, na cultura hip Uhum. hop. Foi onde eu fui conhecendo os centros culturais em Diadema e aí começa a minha história no grafite. Isso com quantos anos? Isso eu tinha cerca de 12 anos, 12 anos. né? Existia uma turma ali do bairro também, ali do Casagrande, que se chamava Os Billys, que era uma turma, assim, que a galera era molecada, adolescentes, né? Que se reuniu. A gente teve um período muito assim na cidade, né? De grupos, né? É inevitável falar que a gente já viveu numa cidade muito violenta, né? Sim. Então, assim, existiam grupos de bairros que, de certa forma, se defendiam, né? E só que, infelizmente, também se Se agrediam, né? Um agrediam. bairro contra o outro. Mas é uma história que eu acho que a gente conseguiu superar também. Mas foi onde eu comecei ali, né? Nessa coisa da rua, fazendo tudo que existia na rua, né? Andando de skate, soltando balão, sendo um jovem, né? Numa cidade periférica de São Paulo. Sim. E essa conexão com a cidade, com Diadema, claro, né? Até por questões de acompanhamento familiar. Então, você é uma criança ainda, né? É uma 12 anos de criança. idade, está ali com a sua família, sua mãe vindo morar aqui em Diadema novamente, É, né? Toda essa transição. é. Mas o que que criou essa conexão com a nossa cidade, com Diadema, né? O que que você viu assim de especial? Você poderia muito bem criar esses movimentos, né? Se tornar um artista e ir para o mundo, vamos dizer Aham, assim, né? Ir para outra cidade, procurar outros horizontes, mas não, você quis ficar aham, dentro da sua cidade, vamos dizer assim, de origem, aham, né? Nasceu em São Bernardo, mas uhum. logo veio para cá, Sim. né? Mas o que que te motivou a estar dentro da nossa cidade, levando esse trabalho, que é muito rico, por sinal, né, para outros Uhum. jovens, né, no público em geral? Cara, eu acho que começa muito com essa ligação mesmo desse período da infância, né? Então, com 12 anos, quando eu vim morar aqui, me enturmei com essa galera, comecei a andar com eles, e eles começaram a me chamar de Pichote. E eu não conhecia a história do Pichote, do Aham. Fernando. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para o nosso passado, né? Nós tivemos uma cidade com um índice de violência muito grande. Só para ressaltar, né, para quem está Aham, aí nos assistindo, Diadema foi considerada a quarta cidade mais violenta do Brasil, exato, né? Então, exato. isso são números assim tristes, né, para É, nossa, é, para gente que
que vivenciou Uhum, isso, né? Eu aham. andava ali, por exemplo, no Marilene, era muito triste, a gente ia pra escola, ia para um É, jogo de futebol num sábado ou num domingo, e exato. você via lá 3, 4 mortos, a É, chacina. é, Quem mais a gente recebia aqui era Gil Gomes e Afanásio é, de Azade, né? é, Para quem os mais velhinhos, os mais novos nem sabem quem são esses é, nomes, mas eram repórteres policiais, né, que é. sempre estavam aqui na nossa cidade. Cara, infelizmente são índices ruins, né? Eu perdi muitos amigos nesse Ixi, cenário de também. violência. Um desses meus amigos que me inseriram na cultura hip hop, o Beppe, ele foi assassinado num bar, né? Ali na Avenida Casagrande. É uma história triste, mas que eu acho que a gente muitas vezes Serviu, né? precisa, né, até falar sobre ela para a gente ver o cenário que a gente tem hoje de uma outra cidade, uma cidade transformada, uma cidade que ainda tem os seus problemas, como a grande maioria das Sim, cidades do Brasil, né? A gente vive ainda num país muito desigual, mas que já superou em muito com certeza. todo aquele cenário, né? Então eu vim morar numa cidade que vivia ainda, final dos anos 90, né? Vivia ainda esse índice, né? Uma cidade que teve uma migração muito grande, né? Por conta da indústria. Então, assim, e que não foi uma cidade planejada. Então, uma cidade com escassez de educação, de cultura, de saúde, que vai gerar os problemas sociais que a gente sabe Sim. que a escassez, o alto índice de pobreza gera, né? E aí, enfim, voltando na história do Pichote, como eu me vinculei com a cidade, foi isso. Esses meus amigos começaram a me chamar de Pichote. Só que eu não Você não conhecia. conhecia a Não história. conhecia, nunca tinha visto o filme, não conhecia a história do Fernando. E quando eu assisti o filme, cara, eu quis ser aquele personagem. Sério? Eu quis ser aquele personagem em determinado momento. Porque como eu Sim, tava falando, como eu falei, eu vivia nesse cenário de violência. E a história do Fernando é a história de um jovem talentoso, mas é uma história muito triste, né? A sim. história que ele é, vivenciou no filme é a história que ele viveu também na vida real. Exato. Então, para quem não conhece a história do Fernando, caso queira conhecer, no YouTube tem o filme, né, do Eu Pichote, assisti. é, Pichote, a Lei do Mais Fraco, e tem um outro filme que foi feito depois que é Quem Matou Pichote. Mas era um garoto de Diadema que foi fazer cinema, né? E depois retorna para a cidade e, por falta de outras oportunidades na arte, na cultura e de se profissionalizar, ele aceita e vivencia outras oportunidades que a periferia Que oferecia, o mundo oferece, né? que estava dentro da criminalidade e, infelizmente, faleceu nesse cenário. Então, como eu era muito pequeno, eu tinha 12 anos e estava andando ali com os meninos de 17, 18 anos e tal, então eles começaram a me chamar de Pichote. Quando eu vi o filme, eu quis incorporar esse personagem, né? E por muito tempo eu busquei isso, cara. Porque exatamente a gente tava num lugar de poucas oportunidades, né? E só que aí eu fui crescendo e tal, e aí eu conheci esses dois rapazes, que era o Graxa e o Beppe, e eu gostava muito de imitar o Michael Jackson dançando. A gente vinha Mas desse. dançava também? Dançava, cara, Ah, dançava. E aí eles vendo isso, eles começaram a me ensinar break ali na quadra do Casagrande, sei. né? Tem uma parada engraçada que eu fui comprar pão pra minha mãe e eles estavam dançando lá. E aí eu entrei ali na quadra e fiquei dançando com eles e Esqueceu do pão. esqueci do pão. E de repente minha mãe não lembra. Aí eu não lembro se ela veio atrás ou se ela mandou meu irmão vir atrás de mim. E eu tava lá na quadra, tinha esquecido de voltar com pão pra casa. Então eu falo muito isso, que a criança, ela é pega pela curiosidade. Sim. Então se ela vê uma galera dançando na rua, o hip hop ele tem essa força. O hip hop é um movimento de rua. Então se ela vê o cara dançando na rua ali, isso encanta, eu quero fazer. Se ele vê o cara grafitando ali, isso encanta, eu quero fazer. Se ele vê o cara fazendo algo errado, armado ou empinando moto, sabe? Fazendo de repente alguma coisa que Que saia é dessa questão. ela se interessa também, porque É, ela é interessada pela curiosidade, sim, pelo sim. novo. A criança, ela brilha os olhos. Então eu era essa criança também que brilhava os olhos para as coisas, né? E aí enfim, aí eu aderi o nome Pichote, né? Vai ser legal a gente contar uma história sobre esse nome no final da nossa conversa, que você vai ver Aham. a mudança que existiu sobre esse nome também,
tá? Sobre uma nova referência, que esse nome eu acho que se tornou e tem se tornado para a cidade, Sim. tá? E eu acho, em cima disso que você está falando, Pichote, eu acho que é importante, de repente, até para quem está nos assistindo, o próprio poder público, né? Parte Secretaria de Cultura, essas coisas. Porque, de repente, o que que acontece nessa época? E aí é uma fala minha mesmo, né? A gente pega, às vezes, muitos secretários nessa época política, e assim, eu já vou deixar bem claro aqui, eu nem sei o nome do secretário Aham. de cultura atual, Uhum. né? Então, de repente ele Não é uma pode ser. crítica pontual a ele, é Não. sobre o. De repente ele pode ser até da nossa cidade ainda, Aham. né? E aí já deixar o convite, né, para que ele possa estar vindo aqui também. Mas, por exemplo, às vezes tem secretários que vêm de outras cidades, não sabem as realidades, Desconhece o território. desconhece o território, É. né? E é importante essas autoridades Aham. conhecerem um pouco da história e, de repente, Sim. fazer um trabalho que lá atrás era uma imagem negativa, mas tornar. É. É o famoso, vamos fazer do limão uma limonada, Sim, né? sim, Então é sim. mais ou menos isso. Então trazer essas histórias para que elas possam se refletir. Você tem a vivência que Aham. ela foi negativa, mas É. hoje ela se tornou positiva É. por você mudar todo É. esse contexto, né? Olha, eu não escondo a minha história de ninguém. Não, A minha história poderia ter sido muito triste, como foi a do Fernando. sim, E a história do Fernando poderia ter sido muito bonita, como é a minha, tá? Então, realmente, eu acho que assim, a gente conhecer o território e saber o que foi vivenciado lá atrás e o que pode ser feito de novo hoje, eu acho muito importante. Por isso sim, foi minha escolha também me manter aqui. Porque, como você falou, eu poderia hoje contar só a história do artista que eu sou hoje, sim, né? E poderia ter escolhido estar em outros lugares, como eu tive oportunidades, né? E já estive em outros lugares, eu acho importante ir, se potencializar, voltar, né? Mas realmente eu poderia ter feito outras escolhas, até de estar fora do Brasil, trabalhando nas grandes indústrias de publicidade que foi uma área que eu trabalhei durante muitos anos. Mas realmente eu decidi voltar e fomentar aqui também, sim. pensando que a gente pode transformar muitas vidas, assim como a minha foi transformada através da arte e da cultura, Sim, cara. e isso tem muito a ver também a questão da arte, a resistência, né? Então, Aham, você resistiu a várias tentações no meio do caminho, né? aham, Que fizeram com que sim, você seja esse artista que você é hoje, aham. né? E aí eu te pergunto, né? De que forma que você acredita que o hip hop, o grafite, a cultura no geral teve essa transformação na sua vida, Pichote? Olha, esse período aí, eu comecei a vivenciar muito os centros culturais de Diadema, né? Diadema tem um ponto muito bacana que é ter quase que um centro cultural por bairro, ou um que tá ali no meio de 2, 3, 4 bairros ali, né? Que atende isso. Então, até mesmo para fugir um pouco do que era me oferecido na rua, na porta de casa, na esquina ali, eu comecei a estar dentro dos centros culturais praticamente todo dia. Então, sei lá, na segunda eu tava no Promissão, na terça eu tava no Inamar, na quarta eu tava no Ruice, na quinta eu tava no Serraria, no sábado na Casa do Hip Hop. Comecei a ficar muito dentro desses lugares, né? E isso foi o que começou a me trazer uma outra visão social, um entendimento maior do que acontecia no nosso próprio território. A gente não pode deixar de dizer, quando a gente entende que o Brasil vive um sistema de genocídio desde da Desde- sua ocupação, a gente vive um sistema de genocídio até hoje. Então, entender que o que acontece na periferia não é o acaso, é um sistema de genocídio planejado, sabe? Para que aquele jovem não se potencialize, não alcance outros patamares. É o Eu que faço. aconteceu lá com os índios lá Eu atrás, já né? tive algumas oportunidades de visitar aqui a Fundação Casa, aqui em Diadema, conversar com os meninos lá. Cara, você vai conversar com meninos lá que você fala: o que você tá fazendo aqui, cara? Você vai conversar com os meninos que você vê que se envolveu em algo errado, mas não é uma pessoa maldosa,
mas tem muito talento. Tem talento para música, tem talento para o teatro, tem talento para escrita, tem talento para vídeo, para ser um mecânico, sabe? Para várias áreas. Mas que por muitas vezes, por falta de oportunidade, escolhas erradas também que faz, porque na adolescência a gente tem uma mente muito influenciável, então acaba Sim. fazendo escolhas erradas, estão num lugar que não deveria estar. Que você olha com dó mesmo, você fala, com pena, você fala, cara, nem era pra você estar aqui. E às vezes é até por questão de a gente não tá aqui falando que é legal viver nessa forma, mas às Não, vezes é por questão de sobrevivência, questão né? de sobrevivência. Levar um pão para dentro de É, casa, e aí faz né? escolhas E faz erradas, né? escolhas erradas. E aí paga a pena, que Sim, tem que ser paga. Mas no meu caso, a cultura foi esse lugar de expansão de consciência. A cultura hip hop me trouxe expansão de consciência e entender que existia muito mais do que aquilo que estava oferecido no meu bairro. Entender que eu podia muito mais do que. Como eu falei, eu sou um cara de família de caminhoneiro e metalúrgico. E a gente viveu isso na cidade também, né? De chegar aos 15 anos e, ó, você tem que fazer Senai, você tem que fazer tal coisa. E eu fiz, né? Para trabalhar na indústria, que meu pai era da indústria, então era o sonho da minha mãe, né? E então não tinha muito essa coisa de a gente buscar uma outra sim, oportunidade que não fosse também na indústria. E a cultura me trouxe essas outras potências que eu sim. podia desenvolver, né? Então foi aí que eu percebi que estando ali eu tinha um lugar seguro para me desenvolver enquanto jovem, adolescente, até a fase adulta, né? E nesse caminho eu tive algumas oportunidades e uma delas foi de estudar computação gráfica numa ONG chamada Instituto Criar, que foi uma ONG fundada pelo Luciano Huck, né? E ela trabalhava com jovens de periferias de São Paulo, jovens que já estavam sendo já estavam em outras ONGs ou instituições, né? Aqui em Diadema a gente tinha a Zulu Nation, né? Na casa do hip hop, através do Nino Brown, né? Nelson Triunfo, toda essa Sim. galera que trouxe o movimento hip hop para a cidade de Diadema e fomentou, né? Então esse trabalho foi muito importante, feito nos centros culturais em Diadema nesse período aí dos anos 90. E ali eu recebi essa outra oportunidade que foi de me profissionalizar dentro de um nicho da indústria cultural, da indústria artística. Porque, como eu falei, eu já tinha feito metrologia no Senai, Caraca. já tinha feito leitura e medidas, eu estava trabalhando numa empresa em controle de qualidade, depois de ser office boy, então eu estava indo para a indústria. Então, essa oportunidade que essa bolsa de estudos me trouxe através da Zulu Nation me colocou em uma outra área, né? Que foi de estudar computação gráfica, a área que eu atuei aí durante quase 10 anos. Legal. E isso você vê, né, como que muda, né? É que nem eu falo, você falou, eu acho que é bem interessante isso, que nem você comentou aí dos pais, né? Aquela Uhum. vontade que o pai tem de seguir a linha ali, né? Aham. Sucessora, vamos É, dizer assim, é. né? Então, eu tô lá na indústria, eu quero que meu filho continue na indústria. E eu também, eu nunca gostei de trabalhar em empresa, assim, ficar, sabe aquele negócio de ficar preso, Lugar lugar fechado. fechado, você não, parece que você não tem, assim, uma situação assim para você crescer, porque Sim. você tem algo a mais a oferecer, Aham, né? aham, E isso eu lembro que criou muitos impactos dentro aham, da família, né? Porque, pô, o meu irmão fez tudo que era curso no Senai, aham. aí começou a trabalhar, tal, 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 na empresa. Eu comecei a trabalhar na mesma empresa aqui como chama a empresa aqui? Topema, Cozinhas Industriais Certo, ali sei. perto da MSA, Metagal ali, Aham, né? aham, E a gente, todo mundo trabalhando lá, meu, eu dava altos perdidos. aham. Cara, Machucava, pegava difícil. atestado, falava, meu, não quero É, isso pra mim. E eu era aham, mais envolvido com a questão do esporte. uhum, Então eu me identificava com o esporte. Tanto é que aham. depois, na época, né, com a escolinha de futebol, tudo, né? Sim, aham, Então isso estava comigo. Então eu queria aham, fazer isso, né? é, Claro que depois aí você vê que também tem a paixão e tem a razão, né? certo, É a famosa emoção e razão, né? é, Então tem hora que você não se paga a conta é, só de paixão, né? é, Então, foi.
a gente acabou estudando um pouquinho, foi para a área administrativa Aham. e agora na área também da comunicação. Então a gente fez meio que né, uma reformulação total. Sim. E isso acontece muito hoje com os jovens, né? Uhum. Porque eles ainda não sabem o que querem, É. né? Às vezes tem esse artista dentro dele, É. só que só não conseguiu colocar para fora, É. né? É. E aí é onde entra, eu acredito, né? O poder público também, acho Aham. que seria fundamental, Sim. porque ao invés de você ficar criando delegacias, né? Presídio, Aham. ficar criando não sei o quê, Uhum. né? Você cria escolas, É. você coloca a criança na escola, na É. cultura, no lazer, no esporte, É. e acho que E isso é é uma coisa que tem que ser fundamental. feita exatamente nesse período, no período escolar, Que é a sabe? mudança, né? A É. criação ali. A criança começa a É. ter essa visão do que ela quer, a De curiosidade, como ela quer ser tudo isso que vista, de você como ela quer ser comentou aqui com a gente, identificada, né? sabe? De Exatamente. que em grupo ela quer se inserir. Exatamente, né? E É. aí ela começa a se espelhar em quem está ali do lado dela, Exato. né? Então, Exato. mas assim, né? Voltando até essa questão dos desafios também, né? Da carreira. Quais Uhum. foram esses principais desafios que você teve? Nossa, gente, falando aqui, parece que a gente pegou um cara lá de 20 anos, né? Uma Uhum. criança de 12 anos, foi Uhum. crescendo, e aí foi estudando, foi para Uhum. outra área, trabalhou, começou a trabalhar numa empresa, e aí Uhum. teve uma oportunidade. Uhum. Mas nesse percurso, né? Uhum. Quais foram os maiores desafios, assim, dentro da família, por exemplo, Sim. né? Teve muita rejeição, teve o apoio dos pais. De Uhum. repente você tem um irmão mais velho que está trabalhando e É. o Pichote quer ficar Aham. correndo atrás de dançar, de Aham. pintar, de fazer arte, É. isso, sendo que ele poderia estar trabalhando, trazendo, ajudando no sustento familiar, né? É. Porque a gente sabe também que tem essas questões. Como que foi esses desafios internos e também externos, né? Durante a É. carreira? Cara, o desafio veio desde o início. Porque o que que era o grafite nos anos 90, no final dos anos 90? Era, né? Ninguém tinha um discernimento claro do que Igual era. a tatuagem, né? O que que era uma tatuagem nos anos 90, né? Entendeu? Então, assim, era tudo muito. Era criminalizado, Sim, né? Ninguém tinha referência do que era um artista de grafite bem-sucedido. Então, hoje tem. Então, hoje, você perguntar pra qualquer pessoa aí, ela vai citar pelo menos dois nomes aí, e um principal aí que é bem famoso, porque ganhou as telas, ganhou as grandes mídias, né? E passa na novela, passa no jornal, né? sim. Então você tem um outro entendimento do que é o grafite. Mas no final dos anos 90, quando a gente começou, ninguém sabia o que era. Nem mesmo nós que estávamos fazendo não sabia muito bem o que era. Porque esse movimento, o hip hop, o grafite, ele vem dos Estados Unidos como um movimento de jovens periféricos lá também, né? Nos guetos de Nova York. E ele chega pra gente aqui como uma saída mesmo. Cara, eu posso dançar, eu posso grafitar, eu posso ser um DJ, eu posso ser um MC, eu posso usar a arte como uma ferramenta de transformação, de expressão. Então a gente só queria se expressar. E essa expressão, muitas vezes, ela era vista de uma forma criminalizada. Então a gente tomou muito enquadro de polícia, foi parar em delegacia muitas vezes. Tinham situações que a gente podia fugir da polícia. Que a gente estava numa parede fazendo alguma coisa de um terreno baldio e a gente via de repente a viatura vindo, a gente podia correr. E a gente Deus me decidia livre. não correr e ficar para conversar, sabendo que a gente ia ser abordado, mas a gente decidia ficar porque era uma coisa que a gente precisava educar todo mundo. Sim, Nós estávamos sendo educados e a gente precisava educar todo mundo. Então a gente era abordado e falava: não, isso é um grafite, isso é uma arte, tá aqui meu caderno de desenhos, eu tô fazendo isso daqui. Eu não tenho autorização desse muro porque é um terreno baldio. baldio que tá aí, então não sei com quem falar e tal. E muitas vezes em paredes autorizadas, de casas com autorização do proprietário, a gente tava ali, aí tinha que chamar o proprietário: ó, vem aqui, fala com o policial. Mas tudo bem, a gente aceitava passar por isso porque era um momento de educar todo mundo, falar o que que era aquilo que a gente Sim, estava fazendo. Então os desafios vêm desde o início, né?
Quando eu saí da indústria que eu estava aqui na metalúrgica e ganhei essa bolsa de estudos, eu já estava ajudando em casa, né? Já tinha a perspectiva de fazer né? Eu lembro que na época que eu ganhei essa bolsa do Instituto Criar, eu estava com uma entrevista marcada na Dana, por controle de qualidade, uma área boa. E cheguei na minha mãe e falei, mãe, é a oportunidade que eu tenho de estudar arte. Porque uma faculdade de artes é muito cara. Então, assim, minha família, minha mãe, uma empregada doméstica, né? Depois que meu pai faleceu, minha mãe sozinha que cuidava de dois filhos, né? E então ela me falou, ó, mesmo sem acreditar que aquilo daria muito certo, ela falou, meu filho, e que era aquilo que ela queria pra mim, ela falou, se é isso que você quer, vai. Então a gente tinha uma pequena ajuda de custo, e aí eu comecei a ir todo dia pro Cambuci não, pro Bom Retiro, fazia o curso das 7 a meio-dia, e aí a gente não tinha o período da tarde lá. Eu já estava estudando à noite, já estava adolescente, aí talvez. Eu já tinha, acho que 20 anos, eu entrei bem no limite do curso. E a gente pediu autorização para os diretores lá do instituto para que a gente pudesse ficar à tarde lá também. Porque era isso, era jovens da Brasilândia, do Capão, de Diadema, das periferias, né? E a gente não queria voltar. Porque voltava pra quebrada, tinha aquelas coisas da quebrada. E eles autorizaram, então a gente começou a ficar à tarde, mexendo com câmera, com edição, com iluminação, batendo papo, namorando, vivenciando a nossa adolescência ali ainda, né? Final da nossa adolescência já pra vida adulta. É um período bem difícil pro Sim. adolescente, né? E aí nisso, um professor passou e viu uma animação que eu tava fazendo no computador. E ele gostou, pediu pra eu gravar num CD na época e levou em 2 produtoras em São Paulo. Uma que era a Vetor Zero, que é a maior produtora de publicidade de São Paulo, e a outra era a Digital 21. Eu visitei as 2 produtoras e fiquei na Digital 21. Só que eu fui estagiar na Digital 21 como assistente de edição de um diretor que tinha lá dentro, num prédio ali na frente do Shopping Eldorado, numa casa lá. E aí eu descobri que numa outra sala do prédio, numa outra parte dessa casa, tinha um setor de computação gráfica, que foi o curso que eu tinha feito, que na época eu não sabia o que era. Quando eu ganhei a bolsa de estudos, eu não sabia o que era computação gráfica. Um amigo meu, eu cheguei na casa do Hip Hop para fazer a inscrição disso, para participar da seletiva. Eu cheguei um pouco atrasado, eu sentei do lado dele na sala lá, o que ele colocava no papel dele, eu colocava no meu. Porque eu tava ali, quase que eu coloquei o nome dele, né? Depois que eu falei pra ele, o que é computação gráfica? Ele falou, cara, é de, tipo, fazer uns trampos no computador, uns desenhos no computador. Eu falei, cara, tipo CAD, né, e tal. Enfim, e aí nessa produtora eu vi que tinha esse outro setor de computação gráfica, de animação 3D. Tem uma parada interessante que quando eu entrei ali, eu vi um desenhista desenhando numa mesa de desenho dessas inclinadas, sabe? E eu tenho uma mesa de desenho que tá lá no meu ateliê até hoje, que eu comprei nessa época. Essa mesa de desenho tem por volta de 20 anos. E eu costumo dizer que essa mesa de desenho foi o primeiro móvel que eu comprei desse ateliê que eu tenho hoje. Caramba. Olha o tempo que demora pra coisa acontecer. Então, aí eu comecei a fazer o estágio, o curso de manhã, o estágio à tarde, e à noite, acabava o meu estágio, a partir das 6 da noite, eu ia para esse setor de 3D, virava a noite lá, estudando, abrindo o programa que os caras estavam mexendo, vendo o que os caras estavam fazendo, e de manhã eu ia pro curso de novo. Então eu fiquei cerca de 1 ano fazendo isso. Curso de manhã, estágio à tarde, virava madrugada na produtora, fuçando. Computador, porque eu não tinha computador em casa. Foi a primeira vez que eu tive acesso ao computador. Então, olha o tanto de coisa que foi se acontecendo e acessos que foram sendo. Né? Hoje, uma criança de 2 anos de idade que tem meu filho, a gente ainda não deu o celular para ele, mas tem muita criança de 2 anos hoje que já mexe em celular. Computador. Eu fui aprender a ligar um computador com 20 anos. Então as dificuldades foram muitas, desde isso de sair daqui de Diadema, ir lá pro Bom Retiro, estudar, fazer o curso de manhã, o estágio à tarde, virar a madrugada, ir pro curso, tomar um banho na produtora, ir pro curso no outro dia de novo. Isso durante 1 ano, vim 2 vezes para casa. Final de semana eu ia pro curso pro estúdio de novo, pra produtora, para usar o computador lá, né? Sofri muitas situações de racismo,
na Berrine ali, indo almoçar num restaurante bacana, né? Então, assim, E ainda tem isso, né? foram muitos enfrentamentos. Num período que eu comprei uma moto, pelo fato de eu ter uma moto com a placa escrito Diadema, eu era abordado. Tinha que ter, tinha que ter feito o registro dela em outro lugar, né? Na É. época. Então, Não, é um assim, absurdo, foram né? São muitos os absurdos. desafios. Eu falo Sim. pra galera que, assim, em muitos desses desafios e dessas situações que eram dolorosas e eram traumáticas, eu podia ter desistido. Eu podia ter falado, quer saber? Isso aqui não é pra mim mesmo. O que que eu tô vindo fazer aqui? Eu vou voltar pra Diadema, vou abraçar uma oportunidade que eu tenha lá e vou ser o Pichote lá em Diadema. Sim. Mas eu persisti e fui me capacitando. Então, trabalhei com profissionais absurdamente incríveis, assim, na área, desenhistas que eu olhava e falava, caramba. E aí, onde me despertou, eu falei, tá, então eu preciso estudar desenho, eu preciso estudar arte, eu preciso me capacitar. E aí, acabei não fazendo faculdade, mas sempre fazendo cursos técnicos. Então, preciso melhorar o desenho, procurava um curso de desenho e ia estudar desenho. Ah, quero estudar escultura, procurava um curso de escultura, estudava escultura. Ah, agora eu quero estudar pintura a óleo, procurava um curso de pintura a óleo, estudava pintura a óleo. Então minha formação foi se dando dessa maneira, e aí eu fiquei durante 12 anos, 10 anos na área de publicidade, né? Saí algumas vezes, voltava e tal, mas minha formação foi se dando nesse lugar. É. E aí eu fui me estabelecendo já mais na área. Então minha mãe foi vendo que eu já estava tendo um retorno. Porque para os nossos pais é muito retorno financeiro, né? Isso vai te dar um retorno financeiro. E a gente não tinha uma referência na família de artista. Sim. Que era um artista, né? Então, será que isso vai dar certo? Ainda no Brasil, hoje ainda é assim, né? Já se superou bastante, mas ainda é assim, né? Eu dou aula na fábrica de cultura e eu vejo isso com os adolescentes lá. Eles estão lá estudando arte, que pode sim ser só uma coisa de passatempo ou de entretenimento, mas não é só. Pode se tornar profissão, mas também é uma coisa de capacitação. Um profissional que vai para uma área, seja o que for, mas ele tem um feeling criativo diferenciado, ele consegue propor soluções criativas dentro da área que for. Sabe? É entender que a gente precisa trabalhar os nossos dois hemisférios do cérebro, né? O lado direito, o lado esquerdo, o lado racional e o lado criativo. Então, quem exercita também essa parte criativa através das linguagens de arte vai ser uma pessoa mais criativa dentro da indústria que for. Né? Exatamente. Então, os desafios foram gigantes e são até hoje. Inclusive, você comentando isso, eu tive em visita essa semana aqui na Sodiprom, né? Porque lá eles têm esse processo de estagiários, né? Aham. Mandar estagiários para as empresas, né? Tá levando esses jovens, né? No seu primeiro emprego. Aham. E lá uma coisa que eu achei interessante, lá eles têm aula de teatro, Sim. né? Porque você fala, ó, Que antigamente eu acho que não tinha, né? eu tô vindo aqui porque eu preciso de uma mão de obra na área administrativa. Ah, beleza. Aham. Então vou te apresentar a escola. Daí você chega lá, aí ele apresenta a escola, daí tá tendo as aulas, daí tá tendo uma aula, numa turma lá tá tendo aula de matemática, outra lá Uhum. eh, de várias, né, Aham. matérias que tem. Matérias, Daí linguagens. uma delas que eu achei interessante foi essa parte do teatro. Aí Sim. tava lá o professor, a galera toda conversando lá, fazendo Porque o aí nós teatro ele vai trabalhar a inibição da inibição, pessoa. exatamente, eu achei Deixar ela mais incrível aquilo. comunicativa, mais expressiva. Porque imagina, você pega uma pessoa que tá super capacitada dentro dessas outras linguagens, né, Sim. racionais, mas ela é travada, sabe? Aí ela não vai conseguir fluir tão bem no que ela Sim. poderia. E às vezes ela perde uma oportunidade pelo fato dela não se comunicar direito, Exato. não tá ali estando no convívio de outras pessoas dentro da empresa, né? Sabendo Então, ter soluções criativas. exatamente, né? Saber o que está acontecendo no mundo real, vamos se dizer assim, né? Aham. Então ela fica meio que fechada É, para uma situação. E eu achei muito interessante. E faz muito todo bom. sentido em Sim, cima disso que você está falando, né? sim. Acho que é fundamental isso, né? É. Mas aí eu te pergunto, né? E antes de te perguntar, você que está aí nos assistindo, hoje estamos aqui com o Pichote
Mush. Eu falei Mush, ele gostou mais do Mush, né? Do que do Mush, Fica né? bonito, Ficou mais bonito, né? fica. É meio Mush com o nariz entupido, né? O Aham, Mush com o nariz entupido, aham. daí você fala Mush, né? Mush, mush. Gostei, Não, tá foi bacana. boa. E tá aqui contando a sua história, trazendo aí como iniciou, como que ainda vamos falar aqui, como que está hoje, os projetos. Então você que está aí nos assistindo, está curtindo o nosso bate-papo, não deixe de curtir a nossa página, compartilhar todo esse conteúdo com os amigos, vizinhos e, claro, também se inscrever aí no nosso canal e deixe aí os seus comentários, né? Para sempre estar favorecendo o nosso Sim, canal, isso é sim. muito importante para Importante, nós aí. Mas importante. falando em uma coisa que eu vejo aí nas suas artes, né, e já conheço há muito tempo, tem essa questão nordestina também, Aham, né? Queria saber da onde que veio tudo isso, né? Que a gente vê uns painéis bonitos aí aham. que conta um pouquinho essa cultura nordestina, Sim. né? Como que te motivou a tudo isso, Pichote? Cara, é isso. A minha história, eu acho que ela tem muito vínculo com a cidade nesse sentido, porque realmente eh, os grandes encontros que eu tive, assim, descobertas, foram aqui, né? Então, esse meu período dentro do inicial, dentro da cultura hip hop, dentro da casa do hip hop, foi muito importante. Me levou a esse outro lugar, né, da publicidade, onde eu atuei durante muitos anos. Quando eu decidi sair da publicidade, que eu já estava bem estabelecido, com uma grande perspectiva profissional, eu decidi. Não foi uma decisão tão clara, mas eu percebi que minha vida estava mudando para um outro rumo. E aí sim eu decidi sair do mercado publicitário e buscar me desenvolver mais como um artista autoral, que foi uma coisa que eu ouvi até do meu último chefe, né, que eu tive numa produtora. Ele falou pra mim, cara, você é mais artista do seu trabalho autoral do que um artista pra estar aqui dentro da produtora. Porque, querendo ou não, era uma indústria como uma empresa aqui, como uma fábrica, que eu entrava tal horário, fazia ali o que eu tinha que fazer, era um trabalho criativo, mas batia o ponto e saía de novo. E ele falou pra mim isso, falou, você é mais artista do seu trabalho autoral do que pra estar aqui dentro, atendendo o cliente, fazendo o que Sim. o cliente quer. E isso me encorajou a buscar me desenvolver como um artista, né? Entender sobre o que eu quero falar, sobre o que minha arte expressa. E aí, nesse período, eu voltando a olhar mais para a cidade de Diadema, eu passei a escrever projetos, aprender, assim, de forma muito autodidata, escrever projetos para a cidade, não sabia de que forma viabilizar, se era através do poder público, se era através da iniciativa privada, como que eu poderia fazer esses projetos, e que eram projetos para a cidade, e também comecei a buscar me desenvolver, né? Então, pintar telas, né? Tentar descobrir o que meu trabalho fala, né? Porque antes eu estava muito dentro da cultura hip hop e atuando como a cultura hip hop é. E nisso eu entrei num grupo de estudos de um mestre chamado Tinho. E ao mesmo período eu estava frequentando muito o Clara Nunes. Hum, E ali em algumas conversas com o Igor, né? O Igor Stepanenko, um cara bem bacana também de se conversar. Eu comecei a frequentar o MAP, que é o Museu de Arte Popular, que fica ali junto ao Centro Cultural Clara Nunes, ali no centro de Diadema. Ali eu vi uma arte genuinamente brasileira, que é a arte popular brasileira, que é a arte feita por grande maioria de pessoas que nunca entraram numa sala de aula de artes, muitas vezes nem do ensino formal, mas que produzem pinturas, que produzem esculturas, que produzem xilogravuras, e falando sobre o Brasil, falando sobre as nossas festas, falando sobre as nossas origens, falando sobre as nossas tristezas, falando sobre a crenças. seca, falando sobre as nossas vivências, falando, né? E ali eu descobri um Brasil que eu já que já estava dentro de mim. Foi quando eu percebi que na escola, quando eu estava folheando um livro de história, sempre gostei muito de história, por isso hoje eu conto história através das minhas artes. Eu olhava uma obra do Di Cavalcanti e eu ficava impressionado. Eu olhava uma obra numa foto, num livro, uma foto de um trabalho do Portinari, eu ficava muito impressionado. Pela temática, pelo que falava, pela estética.
Só que você é criança, adolescente, você vira a página e segue o barco, né? E depois eu fiquei no hip hop, então eu vivenciei muito da cultura hip hop. Só que esse momento me levou a começar a vir flashes na cabeça de coisas que me atravessaram, que estavam dentro de mim. E é onde você percebe as suas influências. Eu trabalho muito isso com meus alunos, de perceber o que é tua influência, não tua referência. Referência para fazer um trabalho, você pode ter várias. Na publicidade, toda hora que a gente ia fazer um trabalho novo, vinha um monte de referências novas para fazer aquele trabalho. Só que a influência é algo que passou por você e ficou em você. Quando você vai numa exposição que tem 20 obras diferentes, alguma você vai te chamar mais atenção. Ela tá passando por você, ela tá te influenciando a pensar de alguma maneira. Uma música te faz pensar de uma maneira, então ela tá te influenciando. Um livro te faz pensar de uma maneira, então ele tá te influenciando. Só que às vezes você não percebe a influência que fica disso. E muitas vezes você precisa assumir essa influência para que ela se potencialize. Então, fazendo parte do grupo de estudos do Tinho e frequentando o Museu de Arte Popular, me gerou esse interesse pela cultura brasileira. E aí eu fiz um curso no Instituto Lazar Segal, de estilogravura. E aí eu tava num período também pessoal. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Então eu perdi esse vínculo com a família do meu pai, que é do Ceará, é do Juazeiro, no Ceará. E isso me mexia muito comigo. Eu cresci muito com essa dor da falta da figura paterna. Então eu fui um jovem, uma criança, e um jovem muitas vezes muito rebelde até pela essa ausência da figura paterna, né? E aí esse período eu também tava mexendo muito nesse lugar. E aí começou a me surgir a ideia de ir pra lá, buscar encontrar minha família. E aí a vida vai te dando sinais, né? Então eu encontrei uma carta na minha casa, na casa da minha mãe, que era uma carta das minhas tias, eu acho que uma carta de 76, alguma coisa assim. Caramba. E tinha lá o endereço, né? E aí começou a mexer comigo essa ideia de ir pra lá. Porque lá tem os grandes mestres, né, da xilogravura brasileira e da arte popular brasileira e minha família. Então, em determinado momento eu tava numa situação muito confusa aqui, vivendo muitos problemas pessoais e eu queria descansar. E aí eu fui pro Terminal Tietê com a ideia de ir pra praia. Eu gostava muito de acampar, eu tinha barraca, tinha... Só que eu cheguei na praia, era final de ano, no Terminal Tietê, era final de ano, então tinha muita gente indo pra praia. Falei, cara, eu não vou descansar lá. Eu queria um lugar pra pensar, pra descansar, pra refletir. Porque às vezes você tá num lugar que você fica com um turbilhão de coisas na cabeça, você não consegue pensar. Eu tenho muito isso. Eu preciso às vezes me afastar pra poder pensar. Acho que todo mundo. E aí, cara, nisso, por impulso, assim, eu virei e eu vi a placa, Juazeiro do Norte. Eu fui no guichê e comprei a passagem. Até arrepia. Cara, foi uma coisa muito doida. Eu voltei em casa, minha mãe, não vai mais pra praia? Eu falei, não, eu vou lá pro Ceará. Mas você vai fazer o que lá? Minha mãe ainda tinha uma dor, né, muito grande com a família do meu pai, por eles terem, né, perdido o contato, se não nos procurado mais depois que meu pai faleceu. Ah, não mexe nisso, não sei o que. Eu falei, não, mãe, eu preciso resolver isso. Eu preciso disso pra mim, eu preciso me curar disso, né? Infelizmente, na minha adolescência, eu comecei também a desenvolver muitas questões com o alcoolismo, que foi o que levou meu pai a falecer. Então eu precisava mexer nisso. Precisava mexer nessa ferida. Existe uma filosofia chamada Sankofa, que é que é uma filosofia banto, que é de você voltar ao passado para você entender o que aconteceu ali. E assim você entende o teu presente, por que a tua vida, as tuas coisas nesse momento, e você poder mudar o teu futuro, pensar o teu futuro. Então, através dessa filosofia também, me guiou a fazer isso. Então eu entrei num ônibus, né, final de ano, passei 3 dias no ônibus, virada de ano no ônibus, e fui. Chegando lá, eu não fui direto atrás da minha família. Eu fui vivenciar, fui atrás dos mestres de estilogravura. Então eu fui conhecer a cidade, fui conhecer Juazeiro, fui conhecer o Mestre Nosa lá, né, que é um lugar onde trabalham os artesãos e tal. Conheci a galera da cultura na cidade. Depois de uma semana e meia, eu fui atrás da minha família. E encontrei. No mesmo endereço da carta, encontrei minha família, encontrei minhas tias, fui super bem recebido. Fui descobrindo histórias da minha família, que vinculavam com essa história do meu pai. Então foi onde eu fui percebendo muitas coisas que eu precisava abrir mão,
né? Precisava me firmar e falar, pô, isso aqui eu não quero que se repita na minha vida, para não se repetir na vida do meu filho. E fui me firmando como pessoa. Então, me firmando como pessoa, também me comecei a me firmar como artista. Fui descobrindo os livros de poesia do meu avô, a história da minha Olha que família no legal. Juazeiro, no Ceará. E ao mesmo tempo eu fui percebendo coisas que eu já estava desenhando e que eu não conhecia o significado. Porque no grupo de estudo do Tinho, ele começou a me incentivar a deixar a coisa fluir mais do desenho, né? Que viesse de forma mais espontânea. Só que começou a surgir simbologias no desenho e formas que eu não conseguia atribuir um significado. E que muitas delas eu encontrei lá no Juazeiro. Porque é uma coisa da ancestralidade, é uma coisa da memória, é uma coisa que. A metafísica explica isso muitas vezes, a coisa do inconsciente coletivo vai explicar isso de forma mais clara, né? Que tá ali em você, tá dentro da sua memória, tá dentro do seu DNA, né? E aí comecei a encontrar mais significado para isso. Então, quando você falou, por exemplo, do desenho da casinha, olha só que louco. Eu comecei a trazer muito desenho da casa no meu trabalho. E a casa é o desenho mais potente e simbólico que existe. Todo mundo já desenhou casinha. E a casa é lembrança, é recordação, é memória. Então você vai pra lá, você viu uma festa de rezado, onde as pessoas estão adornadas com chapéu, tal, que tem uma igreja na cabeça, que tem uma casa. Quem vem do Nordeste pra cá traz muita memória da casa. Quando eu comecei a colocar isso no meu trabalho, que eu trouxe pra Diadema, que é uma cidade que tem uma população imigrante absurdamente grande, nordestina, as pessoas começaram a olhar o desenho de uma casinha no meu grafite e falar, cara, parece uma casinha que eu cresci lá no Piauí. Parece uma casa que eu cresci, parece minha Que da casa hora. lá no Ceará. E me contar suas histórias. Pô, lá era assim, assado, faz 20 anos que eu não volto lá. Um desenho de uma casinha, cara. É impressionante. É E incrível. começavam a me contar suas histórias, sabe? Então foi nesse período onde eu comecei me firmar como pessoa, como artista, saber da história que eu tinha vivido, saber dos erros que eu tinha cometido, saber dos acertos que eu tinha feito, saber da bonita história que eu estava escrevendo, saber da perspectiva que eu tinha de futuro e de contribuir, né, com a cultura. E aí foi onde eu comecei a ser reconhecido também, né? O artista, ele busca reconhecimento também, né? Mas de que forma, né? Então, o reconhecimento desse meu trabalho foi quando eu comecei a talvez me comunicar menos com a área Sim. que eu vinha, que era do grafite. Foi onde eu deixei de fazer menos letras de grafite, que é uma coisa bem da cultura, e fazer desenhos onde uma pessoa simples olhava e entendia e aquilo falava com ela, né? E aí É. estamos caminhando nessa trilha até hoje, cara. Que Mas história, hein? foi. É uma história de vida, né? Por Sim. isso que eu tenho tatuado aqui, apesar de um acidente de moto que eu tive. Estragou a tatuagem, É, né? que é sem limites entre arte e vida. Porque realmente a minha arte está muito vinculada com a minha vida, né? Com a minha história de vida. E que aí associa com das pessoas também, né? Então a gente consegue criar um diálogo através da arte. E isso hoje, Pichote, parabéns pela história, muito. Obrigado, hein? Eu já o conheço já há alguns anos, eu não conhecia essa história, Aham. né? Até falei que eu tô arrepiado, É. porque, meu, é uma coisa. Você Aham. sai para ir para um lugar, Uhum. né? Aí parece que é uma coisa puxando, né? Daí você É, olha para o lado, é aí sim. você vê lá, Juazeiro do Norte. É sim. E olha, depois dessa situação, né? Desse acontecimento, olha o que que mudou na sua Sim. vida. Sim. Você faltava, acho que essa criação de raízes, né? Sim. Você para essa raiz crescer para te deixar forte, né? E Sim. ser o cara que você é hoje. Nossa, É. muito top. Cara, tem uma coisa que eu acho que foi essa coisa da raiz. Eu voltei de lá com o projeto Semear Brasil Cultura, né? Eu desenhei o logo disso no ônibus. É, E, e eu acho que é essa coisa de você semear mesmo, né? Só que essa semente, ela só germinou e tem dado frutos porque eu tive uma outra coisa que era de entender o que estava me levando a esses lugares, né? No meu caso, foi de saber que, além daquilo que a gente faz pela nossa
dedicação, pela nossa força, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, muita coisa se realiza através da fé também, né? Acreditando, colocando aquilo numa oração, colocando aquilo nas mãos de Deus, né? Então, depois que eu volto do Juazeiro, eu tive um encontro, já nele, já estava acontecendo muita coisa que eu não sabia explicar. E depois que eu volto do Juazeiro, com a minha mãe adoecida, com alguns problemas que eu estava vivendo aqui, eu fiz uma entrega de fé, né? E essa fé começou a me trazer um pouco mais também de cabeça tranquila, de coração, de deixar o coração calmo, porque senão a gente acaba tendo muita ânsia de que as coisas aconteçam e de que, pô, eu preciso construir a casa da minha mãe, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, e aí você acaba até se embolando e muitas vezes até se rendendo até a anestésicos, né, do álcool, da Sim, droga, porque você entra às vezes numa coisa de umas frustrações que você não consegue fazer e resolver que te levam a algum tipo de dependência. dependência. Então a minha entrega para a fé, né, é, me trouxe uma tranquilidade em saber que eu preciso plantar, eu preciso semear, mas ao tempo certo as coisas vão frutificar, essa semente vai germinar, outras não vão. É a parábola do semeador que a gente tem na Bíblia, né? Umas sementes vingam, outras Outras não dão não. fruto, outras se perdem, outras são pisadas. Mas aí esse período onde eu começo a buscar uma prática de fé e me firmo nela, começa a me trazer uma transformação humana, como pessoa, como homem, e que não continua Sim. acontecendo, né? Mais como pai, mais como esposo, mais como artista, como amigo, e ainda tô nesse processo, né? Mas é onde que eu acho que a coisa começa a ganhar mais Sentido, né? luz, É, sentido e luz, assim, sabe? sim. É onde que a coisa começa a ficar mais potencializada. Acho que a gente tem que trabalhar, tem que semear, tem que acordar cedo, tem que fazer as coisas, tem que se dedicar, mas também tem que ter fé, entregar em oração e deixar que Deus também faça a parte dele, É sabe? o complemento, né? É um Um do complemento outro. muito importante, cara. É Muito fundamental. importante, fundamental. É. E aí eu te pergunto, né? Qual o nome da mãe? Minha mãe Zilda, Zilda. é, Qual o papel da dona Zilda nisso tudo? O que a dona Zilda significa pro Pixote nessa. Desde o menininho lá, uhum, né? Do início, dos 12 anos, daquele menininho que se influenciava com outros jovens, que é uma aham, criança se influenciando com é, outros jovens de 16, 17 anos, uhum, que achou bonito ver um filme aham, violento, né? De uma uhum, figura que era criminalizada dentro da nossa cidade é, e se espelhava nele. é, E aí tem a dona Zilda. Qual o aham. papel dela para esse cara que tá aqui na minha frente hoje? Cara, por muito tempo eu não sabia dizer. Eu via minha mãe ali todo dia, acordando cedo, saindo para trabalhar, deixando tudo pronto. Então a gente sempre foi uma família ali muito humilde, mas que minha mãe nunca deixou nos faltar nada. Mas que acordava 4 horas, 5 horas da manhã para já deixar tudo pronto, ia para São Caetano, trabalhava na casa de família, chegava em casa, fazia tudo de novo. E na adolescência, eu dei bastante trabalho para minha mãe, ficava muito na rua. O período que eu tive de maior vivência com ela foi até esse período que ela adoeceu, que foi um período de 3 anos, né? E eu tava vivenciando alguns problemas, né? Saindo de um casamento e tudo. Acabamos ficando muito perto. E aí eu comecei a ver muito, reconhecer muito a dedicação e a resiliência que a minha mãe sempre teve, né? A gente, esse período que nós mudamos pra cá, de volta em Diadema, a gente acabou indo morar numa casa e essa casa dava muita enchente nessa casa, né? Sofremos muita enchente nessa casa, onde é meu ateliê hoje, antes de ter os piscinões e tudo. Só que, cara, numa enchente, não tem como você ficar lamentando. A água começa a baixar, pega rodo, pega balde, pega água, vamos limpar. É triste você tá ali, mas assim, não tem como você ficar de cabeça baixa e lamentando, não. Vamos limpar. Porque se aquela lama, você ficar se lamentando,
a água Durante. baixar e aquela lama secar, vai ser muito mais difícil de tirar. Então vamos embora, limpa, vamos pra cima, o que estragou joga fora, o que não estragou vamos arrumar, vamos lavar, vamos ver o que dá pra usar ainda, vamos conquistar de novo. Então me trouxe muito essa coisa de nunca desistir, sabe? Eu acho que já tava ali na minha cabeça. Eu tenho um tio também, assim, que é muito assim, muito trabalhador e tudo. Então é uma coisa de nunca desistir, com as diversidades, com as dificuldades, mas nunca desistir. Então me trouxe uma palavra que eu vim conhecer muitos anos depois, que era a resiliência. Então minha mãe sempre teve muito isso. E hoje é o que eu busco fazer, inclusive até no ateliê, né? Onde era a casa da minha mãe, onde está meu ateliê hoje. Eu construí lá, comecei a construir em 2023, assim, depois de um período de luto. Eu decidi construir lá meu ateliê, entendi que ali é meu lugar, entendi que tem um projeto que está só começando, que eu acredito que pode ser feito ali. Mas a minha mãe me trouxe essa garra, assim, de acordar todo dia e vamos embora trabalhar, que tem muita coisa para se fazer. Legal. E é isso que a gente Show de bola. segue, cara. É isso aí. E aí, em cima disso também, até pra gente. Estamos chegando aí quase ao final do nosso programa, né? Pichote Mush tá aqui junto com a gente, contando a sua história. E às vezes você acha que as coisas é difícil aí pra você. É difícil pra todo mundo, né? É, lógico. Então, você acha que a pessoa tem o sucesso que tem hoje, né? Que é o famoso, você vê as pingas que eu bebo, não vê os Esse tombos tombo que eu que eu levo. levo, né? Então é mais ou Total. menos isso. É. Então, assim, não é fácil para ninguém. É, E não. aí, te pergunto, né, em cima desse contexto, como que você vê o papel da arte, da cultura, para esses jovens de hoje, Aham. crianças, jovens, adolescentes de hoje, nesse desenvolvimento? Até Uhum. porque hoje, o que mais a gente ouve as pessoas falando, né? Que os jovens de hoje são mais fracos, Uhum. não sabem aceitar o não, Aham. né? Muitos, vamos dizer assim, poucos, né? Uhum. Tem tudo na mão, Uhum. muitos não têm nada Uhum. e infelizmente acaba se desviando o caminho. Qual o Aham. papel da arte, da cultura no empoderamento dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes? Cara, realmente a gente tem hoje um outro recorte é, social, né? Um outro recorte de possibilidades, né? Para o adolescente, para o jovem. Meu filho tem coisas. Hoje eu tenho a possibilidade de proporcionar coisas para ele que eu não tive, né? De pagar um curso, de ter um equipamento, de ter um computador em casa, né? Os acessos realmente mudaram, né? Hoje nós temos a fábrica de cultura aqui ao lado, onde eu estou há 6 anos, né? Foi onde eu entendi também o meu papel social, né? Onde eu posso contribuir de forma ativa, né, na transformação. Não é só o meu sustento, não é só o meu trabalho, mas é onde eu entendi que eu posso atuar é, politicamente, no sentido de contribuir com a sociedade. É, e na nossa época, na época que eu comecei, a gente vinha de uma escassez, então tinha muito a coisa de, cara, é minha oportunidade da minha vida, então eu tenho que agarrar isso com todas as forças. Tive um chefe na época da publicidade também, lembrando aqui, ele falou, cara, eu gosto de você porque você tem fome, mano. E realmente tinha, disse assim, não era de comida, mas era de aprender, era de fazer, ele via que assim, aquela minha dedicação era porque eu tinha fome, mas eu sempre falo pra galera também, às vezes eu tenho convites pra pintar fora do Brasil, ou tô pintando em algum outro estado, em algum lugar bacana. Sempre falo, cara, eu não tô aqui a passeio, não, mano. Eu tô aqui a trabalho, tô aqui sabendo de onde eu tô vindo, o que eu carrego. Então, assim, os jovens hoje, eles têm mais acesso, de fato, às possibilidades. Você vai na fábrica de cultura, você vê a estrutura que tem, totalmente Fantástico. gratuito, profissionais super capacitados ali para auxiliá-los, para orientá-los. Então, o acesso tá aí, né? Para muitas coisas. Eles têm acesso que a gente nem imaginava que poderia ter, né? Só que, vou falar pela experiência que eu tenho ali dentro da fábrica, a gente tem muitos talentos saindo dali. Tem um aprendiz que passou comigo ali com as outras linguagens, que hoje trabalha no estúdio da Disney. Tem artistas que já
foram trabalhar, o trabalho deles já foram para a China, já foram para outros estados, estão se estabelecendo como artistas no, no cenário cultural. E temos também outras pessoas que passaram por ali num momento desse, outros adolescentes, crianças e adolescentes que passaram por ali num momento desse de confusão, de depressão, sabe? A gente vive hoje uma coisa da rede social que dá gatilhos neles que a gente não tinha, né? E que hoje estão bem. Eu recebo, geralmente no final do semestre, assim, no final do ano ou no final do semestre, eu recebo mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp, de pais, de mães, falando: olha, obrigado pelo trabalho que você fez, obrigado pelo trabalho que vocês fizeram lá na fábrica. A minha filha, o meu filho, ele tinha muita depressão, tava dessa maneira, pensando em suicidar, se suicidar, acabar com a própria vida, pensando coisas ruins. E depois desse período já tá mais firme, já tá com a cabeça mais tranquila, tá trabalhando, sabe? Tá namorando, se estabelece. Porque é um período confuso, né? A ciência explica esse período da adolescência, né? E dessa mudança neural que existe, dos hormônios e tal. Então, a arte e a cultura, ela tem esse papel de estar ali. Pode ser para ser uma boia, um salva-vidas, ou para ser realmente, cara, eu quero ser o profissional disso, eu quero, sabe, eu quero aprender câmera, eu quero ser um fotógrafo. A gente tem gente lá que sai para fotografia, para o teatro, para diversas áreas, para música, que se encontram realmente falando: eu quero fazer isso profissionalmente, eu sou esse artista e tal. E tem gente que vai passar um período e ok. E tem muita gente também, eu dou aula para muito adulto também, estilogravura lá, tem gente que tá voltando. Então tem gente que na adolescência desenhava, aí foi trabalhar de enfermeira, foi trabalhar de policial, foi trabalhar em diversas áreas, foi dona de casa a vida inteira e agora tá retomando aquilo que gostava de fazer. Ah, mas eu só desenhava quando era criança, quando era adolescente, depois eu parei e tal. E se redescobre artista. E fazem coisas maravilhosas. Então a arte, eu acho que ele tem esse papel, assim, de trazer essa humanidade da pessoa, que tá lá na infância, toda criança desenha. E aí, em algum momento, ela para. É igual em algum momento a gente parou de brincar na rua. Outro dia eu vi uma foto no Instagram que era uma molecada brincando na rua assim. E falou: você nem imaginava que esse era o último dia que você tava brincando na rua. Falei: nossa, isso bateu assim. Falei: né? caramba, verdade, cara. Em algum momento teve o último dia que eu brinquei na rua com meus amigos, cara. E não sabia que era o último dia. Não sabia que era o último dia, mano. E aí você fica: caramba. Então, assim, aí a pessoa poder retomar com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Eu tenho aprendizes lá que são pessoas idosas. Então, retomando o desenho, retomando a sua autoestima, falando: ah, mas eu não estou vindo aqui, mas eu não sei desenhar, mas eu não sou artista e tal. E a gente vai conseguindo trazer aquilo daquela pessoa, ela vai se enxergando, ela vai enxergando a própria história. Tudo aquilo que eu vivenciei, eu consigo hoje conduzir pessoas para vivenciar também. Caramba, tipo, pô, isso tava guardado, isso vai deixando aflorar, sabe? Isso vai deixando essa pessoa viva, né? Assim como ela era uma criança potente, viva na terceira idade, ela vai se tornando também, né? Então, eu acho que a arte tem essa coisa de trazer humanidade, cara. Sim. Todo mundo é criativo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos criativos. Nós só deixamos de Executar. e parar com essa ideia de que criativo e a criatividade é algo que você ativa quando você, sei lá, senta em frente a uma folha em branco e precisa desenhar. Não, você é criativo, pode ser criativo em todo momento, sabe? Você imaginava que o Reginaldo ia estar aqui num podcast te entrevistando? De verdade, não. Então, Conhecer esse teu lado. Eu conheci o seu lado social, sim, o seu lado de potencializar as pessoas, de tentar trazer mudanças pro bairro, de entender assim que a cultura, a arte, o esporte, o lazer traz transformação social. sim. Com esse teu lado de organizar isso, vamos fazer e tal. Mas hoje, vendo o teu lado artista, o teu lado criativo, o teu lado comunicador, eu fico muito Não, feliz, cara. e assim, para mim foi uma quebra de paradigmas também, né? Aham. A gente começa a ver os primeiros, não aqui no Dia Cast, mas eu apresento um outro podcast dentro do meu nicho, né? Que é o nicho Aham. condominial.
Se eu pego lá os primeiros que eu apresentei, meu Deus, mas Normal. Ninguém começa bem. Mas você vai evoluindo, vai melhorando. Exato. E daqui a 10, 20, 30 podcasts depois desse, vai estar melhor que esse. E assim vai sucessivamente, Eu né? falo para meus alunos, eu não era o mais talentoso entre meus amigos ali quando a gente começou a desenhar, fazer grafite. De fato, eu não era. Tinha muitos amigos meus ali que você falava. Né? Eu tipo, ia desenhar um personagem, desenhava com a mão no bolso, com a mão pra trás, duro. E eu já tinha amigos que desenhavam personagem com movimento, com musculatura do corpo. Só que eu percebia o que eu precisava melhorar, ia buscar e estudar. E aí eu falo uma coisa que eu sou, que aí é difícil. Não é de forma soberba que eu digo isso, mas é difícil ter alguém que seja mais insistente. Sou muito insistente, cara. Se eu quero me dedicar e muito dedicado, assim. Se eu quero aprender aquilo, cara, eu vou me dedicar, vou insistir, não vou desistir, vou fazer, vou começar não tão bem, mas vou melhorar e vou. E assim, a gente não precisa também alcançar altos patamares que a gente tem como o do outro. Eu tenho amigos que trabalharam comigo na publicidade que foram para fora do Brasil e se tornaram diretores de grandes indústrias, da Sony Pictures, está na Netflix. São outras histórias, são as histórias deles. Eu tenho que me contentar com a minha. Um amigo meu me falava muito na adolescência, falava assim, o Jefão, um abraço pra esse meu irmão aí, falava, Puxote, o que é seu tá guardado, o que é seu, sabe? Porque tinha aquela minha mente mais confusa, ele já era um cara já mais centrado. E eu acho que é muito isso, sabe? O que é teu, o que é seu tá guardado, mas você se dedica, você estuda, você se capacita e você vai chegar no seu melhor, que pode não ser o da referência que você tem, mas o teu melhor é isso, é quem você é e tá tudo bem. Exatamente. Entendeu? E é onde você se descobre o teu melhor, é impressionante, cara. Então, é isso aí. É isso aí. Bora. Pichote Mush. Brother, amigo, companheiro. Bom, queria que você falasse aí, dia 22 agora, né? Vai ter a inauguração. Dia 21 vai ter um evento, né? E aí, dia 22 é a abertura oficial lá do ateliê. Exato. Deixa aí para o nosso público, fala aí o que é esse sonho sendo realizado também. E aproveitando, já deixa uma mensagem para quem está aí nos assistindo. Tá. Cara, esse evento aí é o final de mais um ciclo, né? De toda essa trajetória aí, da adolescência, da minha vida profissional, de onde eu fui buscar minhas origens, de como eu fui me estabelecendo, esse sonho que nasceu no coração, né? E depois do falecimento da minha mãe, aonde era a casa ali que eu cresci, ela ficou um período fechado. E aí nessas minhas... depois de um período de luto, nessas minhas orações, foi me clareando assim, a ideia de que eu precisava continuar o que minha mãe começou ali. Cuidando daquele lugar do jeito que minha mãe cuidou. E aí eu comecei a mexer nessa casa e acabei construindo lá, conseguindo construir. Muito mais do que eu esperava. Porque eu tinha ideia de um galpãozinho, virou uma coisa assim, um sobrado. E lá eu comecei a fazer esse processo um pouco de transição, né? São 26 anos praticamente de grafite, né? De rua, produzindo na cidade. Então eu comecei esse meu processo um pouco de transição para um artista de ateliê, né? Para um artista que está ali produzindo pintura em tela, escultura, obras mais voltadas para museu, para galeria, para residências, né? Trabalho com arquitetos, atendendo empresas. Então ali eu já estou conseguindo atender grandes marcas assim do mercado. E é o final de um ciclo, assim, né? Acho que início de outro, não sei se o final de um ciclo, mas é início de mais um outro. E onde esse artista passa a trabalhar um pouco mais nesse lugar, talvez atuando um pouco menos na rua, né? Já tô numa certa idade, apesar da barba preta que ele falou aí, né? É nuguete isso aí, né? É nuguete não, tem uns fiozinhos aqui, né? Mas tô com 40 anos, né? Também já não tô tão jovem assim pra ficar andando... Caramba. Se você com 40 anos não tá jovem, eu com 50 eu sou o quê, caramba? Não, então tô indo aí pra esse caminho, eu espero que eu chegue também. Isso aí.
Mas eu acho que é pensar também assim, eu acho que eu já fiz bastante coisa, né, na rua, fiz tudo que eu queria, fiz mais do que eu queria. Não que eu vá parar 100%, mas eu vou diminuir o ritmo porque você já não consegue estar tão ativo na rua, produzindo um ateliê que pede muito tempo, muita dedicação para você desenvolver um trabalho que também esteja nesse processo de Sim. amadurecimento, ganhe visibilidade, ganhe credibilidade, precisa de dedicação, né? Tem uma família, né? Tem meus filhos, tem as aulas, né, na fábrica de cultura. Então são coisas que pedem muito tempo. Então alguma coisa eu estou precisando ceder. Então, nesse processo de 2023, eu comecei a construir no ateliê. Ano passado eu fiquei muito dentro dele ali, pintando algumas coisas novas, entendendo para que lugar meu trabalho estava indo. E aí o meu projeto, aí eu escrevi um projeto dentro da Lei Paulo Gustavo, aqui na cidade de Diadema, que foi contemplado, para fazer uma exposição retrospectiva lá. Então, é uma exposição que vai trazer praticamente essa história que a gente conversou aqui, que Que começa lá no legal. meu bairro, com meus amigos ali, que a gente tinha uma turma ali, os Billys, vai para publicidade, vai por esse período que eu comecei a estudar desenho e tal, vai para publicidade, vai passar pela xilogravura, minha ida para o Nordeste, os murais que eu tenho pintado, porque hoje na rua, eu costumo dizer que eu já praticamente não faço grafite, né? Porque o grafite a gente tem a coisa mais da escrita, de escrever seu Uhum. nome, né? E hoje eu tenho pintado mais murais temáticos, murais maiores, mesmo público, mesmo privado. Então é um mural, uma coisa mais do muralismo, e que está mais vinculado com o meu trabalho de ateliê. Então, vai contar tudo isso até as telas que eu tenho hoje, né? Que da pandemia para cá eu comecei a pintar mais pintura a óleo, né? Tive mais tempo, porque a pintura a óleo é uma pintura demorada. E aí, essa minha última produção que aconteceu ali dentro do ateliê. Então, é uma história realmente que, assim, vai passar Legal. pela minha vida, né? Minha vida pessoal, minha vida artística, tá um pouco contada lá. Então, convido aí todo mundo, né? Dia 22 é um sábado, né? Já tá bem perto aí. É... 22 de março. 22 de março. Vai funcionar da seguinte maneira, tá? Porque a minha ideia é receber as pessoas lá de forma muito íntima para contar essa história. Não é abrir as portas e as pessoas só olharem as paredes e não saber muito bem o que que é, porque muda muito os estilos ali, é um Uhum. percurso muito longo. Então, tô divulgando no meu Visitas Instagram. guiadas. Visita guiada. Tô Que divulgando legal. aí no meu Instagram, junto com as divulgações. Na bio do meu Instagram tem um link de inscrição. Então você entra ali, faz uma inscriçãozinha ali, bota teu nome, teu contato ali, e um horário mais ou menos que você pretende ir. Das 10 a meio-dia, da meio-dia a 1, a meio-dia às 2. Então vai das 10 às 18 horas no dia 22. Provavelmente eu abra outros dias depois disso também, mas aí vai entrar numa programação que a gente vai divulgar mais para frente. É, E aí vai ser isso. Então eu vou receber as Legal. pessoas até pra gente conseguir planejar melhor essa recepção E a também. ideia lá do Mas é gratuito, viu? e a Paga ideia nada. do ateliê, depois disso, é ter cursos, como que vai funcionar lá Vai para. ter uma contrapartida do projeto da Lei Tá, Paulo Gustavo, que acho que vai ser no dia 26, mas eu não bati o horário ainda, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, mas eu vou estar sempre divulgando tá, no meu legal. Instagram. Beleza. Dentro do projeto vai ser isso. E os rumos que o ateliê vai tomar, eu ainda não sei. Entendi. No momento, ele ainda vem servindo muito para minha produção, para eu estar ali, para eu entender que caminho o meu trabalho tem tomado. Mas eu tenho muito desejo, eu converso muito com os meus amigos de fazer exposição lá de outros artistas, de fazer lá grupos de estudo sobre arte. Falta muito no nosso território aqui esse campo de discussão artístico, né? E já com a minha idade e outros artistas também da cidade, a gente já não está no campo acadêmico onde as discussões sobre arte acontecem. Então a gente precisa criar os nossos espaços de discussão. Porque a arte é discutir sociedade, é discutir política, é discutir território, sabe? É, eu acho que é isso. Hoje, potencializar a nossa cidade, que assim como a gente falou, teve as suas histórias, né? Teve os seus estigmas, né? é, Superou muita coisa. Então, eu acho que eu cresci com a cidade de Diadema, né? Eu acho que Uhum. a história de superação da cidade de Diadema, de resiliência,
Eu fico muito feliz de ter muito a ver com essa minha, assim, também. E muita gente, muito artista aqui na cidade, né? É, e pessoas comuns, né? Sim. Que se desenvolveram com a cidade também. Superaram tanta coisa e tá aí fazendo tanta coisa bonita, né, em Diadema, fazendo tanta coisa bacana na cidade, sendo uma cidade tão rica culturalmente, tão rica humanamente, né, com uma indústria sólida, crescendo muito, é, Perspectivas com muita futuras, né? perspectiva. Uma cidade é um bebê, né? Sim, Uma cidade muito jovem, novinha. novinha. Mas o ateliê, eu acho que ele vai tomar esse caminho. Eu tenho esse Legal. sonho aí de um instituto de arte, sabe? Trazendo essas coisas que eu tive a oportunidade de estudar desenho, de estudar computação gráfica, de Legal. estudar escultura, de estudar pintura, ter tudo ali, né? Vamos ver de que forma isso vai acontecer. Eu estou aprendendo a me organizar também institucionalmente, né? De enfrentar esses desafios de desenvolver uma instituição, de como faz, o que tem que fazer, contador, advogado, como a gente consegue trabalhar com leis de incentivo da cidade, ou mesmo com a própria indústria, como que a gente consegue pegar um fomento da indústria para estar ali, ser aplicado ali, a gente ter aulas, É enfim. isso aí. Eu acho que, assim, tem um grande... É o meu sonho, né? E tem um grande trabalho ainda pela frente aí. Eu acho que é isso, assim. Talvez o legado seja esse, sabe? Eu acho que o legado, eu entendo que é isso. Não é uma história que termina, mas é uma história que continua, Exatamente. né? Então, talvez ali a gente... Hoje eu já busco muito fazer isso onde eu tenho espaço, que é a Fábrica de Cultura, e consigo muito fazer, com muito apoio dos gestores e tal, do equipamento. Mas talvez ter o meu espaço ali um pouco mais inserido no território ali onde eu cresci e tal, para talvez ali descobrir outros pichotes. Eu costumo dizer que Diadema é a cidade dos pichotes. Eu ia falar exatamente isso. Nós tivemos o Pichote 1, Pichote 2 Ah, e outros Pichotes virão, para falar um pouco que eu falei lá no né? início dessa mudança do nome, Uhum. teve uma situação que eu estava numa igreja que eu frequento e vieram 3 crianças correndo assim, 3 meninas. E aí pararam na minha frente e uma olhou pro outro e falou: "Ó, esse aqui é o Pichote, você é que nem ele." Aí eu me espantei e falei: "Como assim ela é que nem eu?" Ela é artista também, ela desenha muito bem." Que legal. Cara, isso me deu um. A gente entende a responsabilidade, vê a coisa. Eu olhei assim e falei: entendi, cara. Sabe a mudança de referência? Assim como eu quis ser aquele pichote do filme, eu não tô falando do Fernando. Eu Sim, quis ser aquele sim. pichote do filme. Hoje eles olham um outro pichote que muitas vezes a gente faz nosso trabalho na rua e você não sabe onde tá chegando. Mas eu já tive gente que chegou e falou: "Meu, eu vi um trabalho seu, esse trabalho me tirou da depressão. Esse trabalho mexeu comigo. Esse trabalho, sabe?" E aí você vem 3 crianças, uma olhar para outro e falar: você é que Você nem que nem ele. ele. Você é artista que nem ele. Então me fez entender essa outra referência que talvez o nome tenha se tornado na cidade. E que possa Fantástico. descobrir vários outros pichotes aí. E por falar em nome, eu queria saber se pode falar. Aí você que vai me falar. Porque eu conheço o cara, acho que 2009 a Aham. gente se conheceu, né? 2008 para 2009. Ou seja, se passaram aí 17 anos. E não E sabe. pasmem, eu não sei o nome do cara. Qual que é o nome da De criança lá de batismo, né? 12 anos? Vamos colocar assim, a criança de 11 anos, Aham. filho da dona Zilda. Qual que é o nome Isso. desse cara? Você pode falar pra gente ou é um segredo? Não, eu falo porque os caras iam chamar no portão da minha casa. Desculpa. Vou descobrir agora, hein? Os caras iam chamar no portão da minha casa, eles chegavam lá: "Ô Pichote! Ô Pichote!" Minha mãe saía e falava: "Tem Pichote aqui não." Aí, Não ó. criei Pichote? Ah, dona Zilda, o Clodoaldo. O Clodoaldo. Clodoaldo, o Clô. Clô tá aí e tal. Ah, tá, peraí. Clodoaldo, vem aí o nome que meu pai me deu aí do jogador, né? Vem, acho que lá da É, Copa de 70, acho que foi um jogador jogador do do Santos. Santos. Vem daí. É o Que Clodoaldo legal. Pichote. Prazer, Clodoaldo. Teve o Fernando Pichote e o Prazer, Clodoaldo Clodoaldo. Pichote. Prazer, Reginaldo. É isso aí, Que gente. É legal. Foi muito legal. legal esse bate-papo aqui com você. Aprendemos Aham. bastante, né? Muito gratificante contar com Eu que você aqui, agradeço, cara. né? E você que está aí nos assistindo, obrigado pela audiência, né? Mais uma vez aqui, trazendo as histórias da nossa cidade. Eu acho que a ideia que foi colocada à mesa é justamente essa, trazer essa experiência de conhecer
os artistas da nossa cidade, conhecer os empresários, Aham. comerciantes e todos aqui que estão dentro da nossa cidade. E eu fico muito honrado de poder Poxa, contar aqui com que a sua isso. presença. Projeto Foi, fantástico. foi muito Desejo legal. muito sucesso. Vida Obrigado. longa. E para você aqui que está aqui nos assistindo, gratidão pela presença, pela audiência. Não deixe de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, deixe aí um comentário se gostou do nosso programa, do nosso bate-papo aqui e compartilhe todo esse conteúdo aí com amigos, familiares, vizinhos, nos grupões aí dos condomínios, nos grupos de família, para a gente estar sempre levando o melhor conteúdo a todos aqui da nossa cidade. DiadeCast, o podcast da cidade de Diadema. Nos vemos na próxima semana com mais um convidado aqui ilustre da nossa cidade. Até lá, pessoal!